É muito poderoso o que rompe por meio da oração. A gente estava falando ali das batalhas que a equipe que organiza esse congresso sofre, principalmente na semana que antecede esse momento. E um inimigo com uma arma embainhada, ele não te faz tanto medo, faz? Não. Ele pode estar armado, mas se ele está com a arma embainhada, ou se ele não sabe manusear uma arma, ele não te causa nenhum terror, não. Você pode ter um pouco de cautela, mas medo, nem tanto. A igreja tem que entender que nós temos uma arma poderosa. E é tempo de nós desembainharmos as nossas armas espirituais. Pararmos de brincar de sermos crentes, porque o inferno não está brincando de ser inferno. Satanás não está brincando de ser Satanás. Mas muitas vezes nós somos como crianças no campo de batalha. Totalmente distraídos, iludidos. Ou simplesmente poderosamente armados, mas sem saber manusear essas armas. E a gente sabe que rompe algo poderoso quando a igreja ora. E a gente sente a atmosfera mudando. Eu não sei quanto a vocês, mas é nítida a mudança nos ares quando a igreja se mobiliza em oração. E é tão sério a gente estar aqui hoje para orarmos pela nossa nação, nesse momento que a nossa nação atravessa. As coisas vêm à tona. As notícias vêm à tona, os escândalos são descobertos, as falcatruas são descobertas, mas a justiça ainda não foi executada. E nós, como boca profética, nós não podemos gastar as nossas palavras maldizendo, amaldiçoando. Nós temos que gastar todas elas intercedendo, clamando e profetizando vida, a começar vida para a igreja, porque nós temos uma promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O tempo que nós estamos atravessando no Brasil é responsabilidade da igreja. Porque onde tem uma igreja que se humilha e ora e busca e se arrepende dos seus maus caminhos, há uma transformação. Nós não queremos só a revelação do que está oculto, nós queremos a cura do povo brasileiro. A cura do povo brasileiro começa na igreja. A igreja é a fonte de água limpa, onde as pessoas vêm se abastecer e são curadas. É isso, esse é o propósito de Deus para a igreja, que ela seja essa fonte. Se as pessoas estão bebendo de nós, mas não estão sendo curadas, tem alguma coisa errada. Então, a cura do Senhor tem que começar pela igreja, que venha arrependimento, convicção e arrependimento de pecados sobre nós, enquanto igreja do Senhor. Nós somos muito tolerantes com o nosso próprio pecado. Nós apontamos o pecado do outro, mas nós toleramos as coisinhas. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pequenas pedras. E muitas pequenas pedras têm impedido o agir de Deus através de sua igreja. Então, que a gente continue clamando, que venha cura do Senhor sobre o Brasil, e que essa cura comece na igreja e se espalhe pela nossa nação. Que comece nos altares do Brasil, nos altares, nas igrejas no Brasil, que comece a cura, a limpa do Senhor, a cura, o arrependimento, a convicção e o arrependimento de pecados. E isso muda, consequentemente, a história da nossa nação. Vocês creem? Eu creio. Então, a responsabilidade é nossa. É tempo. Ah, mas quando a minha igreja tiver essa visão, não. A sua igreja, você é igreja. Eu sou igreja. Se começar a se arrepender, a ter convicção dos próprios pecados, e se arrepender por si próprio, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, Deus vai escutar o nosso clamor. Amém? É
tempo de nós nos levantarmos para fazer a diferença. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a meditação daquilo que nós vamos falar nessa tarde. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. O Evangelho é tão simples. É tão simples. Mas tão profundo. As coisas de Deus são simples, mas elas têm profundidade. Elas têm consistência, elas têm raiz. E a gente vive num tempo de superfície. A gente vive num tempo de aparência. A gente vive num tempo de vaidades tolas. E me entenda, gente, vaidade não tem nada a ver. Tem uma confusão do nosso tempo que pensa que vaidade é uma mulher ter autoestima. A mulher gosta de usar um sapato alto, ela é vaidosa. Ela pinta a unha, ela é vaidosa. Não, quem dera que fosse algo tão simples a vaidade. Era só parar de passar esmalte e usar sapato baixo. A vaidade é algo muito mais arraigado. Está ligado à soberba, à autossuficiência, a se sentir melhor do que os outros. Deus abomina a soberba. Ele resiste ao soberbo, é isso que a palavra de Deus diz. Mas aos humildes, Ele concede graça. E humildade também nada tem a ver com aparência, tem a ver com essência. Você pode estar com um chinelinho de dedo, falando baixinho e ser arrogante até parar, dizer que chega. E quando as circunstâncias acontecem na nossa vida, quando Deus permite que a gente sacuda, né? Se eu sacudir esse copo aqui, vai derramar Coca-Cola, gente? Por que não vai derramar Coca-Cola? Porque é água. Está cheio de... Então, a gente só transborda o que está cheio. Quando a vida sacode a gente, o que você tem transbordado por aí? Porque ser bonzinho quando está tudo a favor, quando está tudo favorável, tranquilo, favorável, é fácil. Você põe uma máscara de crente. Paz do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Você até muda o tom de voz, mas quando sacode lá na sua casa, naquela circunstância assim com quem você tem intimidade, aí derrama que o copo está cheio. Teve uma vez que eu estava no trânsito e eu sinalizei que eu ia entrar no lugar. Na hora que eu sinalizei para pedir a preferência, o cara que vinha na contramão deu a preferência. Só que eu me lembrei que naquele dia eu não ia passar por aquele caminho, que eu tinha que seguir em frente para pegar os meus filhos na escola. E quando eu não entrei e segui, quando eu passei do lado do cara, ele pôs a cabeça para fora e falou: "Você, Dona Maria!" Eu falei: "Cala a boca!" A Sofia, que estava no banco de trás, ela era pequenininha, falou assim: "Mamãe." O João estava do meu lado, olhou para a minha cara, tipo assim: "Quem é essa? Quem abduziu a minha mulher?" E eu fiquei muito arrasada. O adesivo atrás no carro estava: "Diante do trono. Igreja Batista da Lagoinha." Aí você sente aquela vergonha e fala: "Oh, moço, desculpa. Não dá mais tempo, já foi." E eu cheguei em casa muito frustrada. Senhor, por que eu tive aquela reação? E o Senhor falou assim: porque você derramou o que você estava cheia. Se você está cheia de ira, chega a circunstância, te balança, você derrama a ira. Se você está cheia de amor, chega a circunstância, te balança, você derrama amor. Chega o post no Facebook que você não está te agradando, você derrama misericórdia. Você derrama graça. Você derrama compaixão. Mas você não derrama ódio, intolerância. Pega ele, frita ele, faz purê, condenado ao inferno. E o povo fala que é crente. Não é crente. Né? Vocês podem falar que... Pode até falar que é crente, né? Porque até o diabo é crente, né? Até os demônios creem e tremem. É o que a Bíblia diz. Cristianismo nada tem a ver com essa vida que a gente está levando. Principalmente nas redes sociais, onde aparece tudo que a gente é. E aqui, algo simples.
e profundo. Vamos ler desde o início. Mateus 1, a partir do verso 1. Tenham cuidado de praticar suas obras de justiça. Mateus 6, o que eu falei? Mateus 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Olha a vaidade aí. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos até aí. Jesus ensina a gente a orar. Essa oração simples, que para muitas pessoas se transformou numa ladainha, numa reza, numa repetição. Mas quando Jesus está ensinando o Pai Nosso, ele vai além de ensinar uma fórmula para você decorar e repetir como um papagaio. Ele está estabelecendo, através dessa oração do Pai Nosso, princípios. Tem conceitos divinos ensinados e transmitidos a nós pelo Senhor nessa oração. Quando você, por exemplo, diz assim: Pai nosso que estás no céu. Será que nós temos a plena convicção de que Deus é nosso Pai? Será que nós nos lembramos que nos dirigimos a um Deus que não é apenas nosso Criador, mas que em Jesus nós fomos reconciliados com Ele e também feitos, por meio de Jesus, feitos filhos de Deus? Jesus não veio apenas nos reconciliar, como a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia também aí, em 2 Coríntios 5, 18 a 20. A gente vai corrigir, a gente vai conferir alguns textos rapidamente. 2 Coríntios 5, 18 a 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, presta atenção, quando está falando Pai Nosso, Jesus está nos dizendo, vocês precisam, para orar, ter a consciência de que vocês foram feitos
filhos de Deus. Em João diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então nós fomos reconciliados não apenas com um Deus que é criador, mas um Deus que é Pai. Em João 1, 12 a 13, depois você confere o texto. Fomos feitos filhos. Será que quando a gente fala Pai, Pai nosso que estás nos céus, será que a paternidade de Deus é uma certeza? Ou você é daquele tipo de pessoa que fica assim: será que Deus me ama? Se Deus me ama, se o Senhor me ama mesmo, manda o profeta ligar para a minha casa. Você ainda está fazendo provinha de amor com Deus? Se o Senhor me ama mesmo, a Helena Tanuri vai descer lá do altar e vai pôr a mão na minha cabeça. Vamos parar de criancice, gente. E vamos receber essa reconciliação de fato. É isso que a gente chama de salvação. Quando você entende que Jesus veio percorrer um caminho que nenhum homem seria capaz de percorrer, para fazer reconciliação, juntar o que havia sido rompido, juntar de novo uma aliança que havia sido quebrada pelo pecado, reconciliando a gente com Deus, mas não apenas um Deus criador, mas agora um Deus Pai. Jesus veio nos ensinando a chamar Deus de Pai. Vocês não são apenas agora criaturas, vocês foram feitos filhos de Deus. Jesus, me tornei o primogênito de muitos irmãos. Então, a primeira coisa para a gente fazer uma oração é entender que Deus é nosso Pai. Ele é nosso Criador e Ele é nosso Pai. E sendo nosso Pai, um Pai perfeito, não um Pai que sofreu a deformação, porque hoje às vezes nós conectamos a figura paterna terrena à nossa figura paterna celestial. Se o seu pai foi abusivo, se o seu pai foi alcoólatra, se o seu pai teve problema de caráter, gostava de roubar, então inconscientemente nós conectamos essa ideia ao Pai celestial. Tem gente que fala: eu consigo orar para Jesus, meu Salvador, eu consigo falar com o Espírito Santo, o Consolador, aquele que me instrui, mas quando fala Pai, aquela coisa distante, aquela coisa separado, e quando você vai ouvir a pessoa, você vê que tem tudo a ver com a realidade com que ela vive, a figura paterna, terrena. E o diabo foi bem eficaz em deformar a figura paterna, terrena. Ele foi preciso, porque ele sabe que quando ele faz isso, ele influencia o nosso relacionamento com Deus Pai. Mas Jesus veio para fazer reconciliação, e a obra de Jesus foi completa. E nós precisamos discernir a obra da cruz, que foi mais do que nos salvar, gente. Foi mais do que a redenção, foi além. Deus não quer que a gente apenas viva eternamente. Ele quer que a gente viva uma vida plena, abundante, e que a gente usufrua da sua glória, majestade, poder e dessa filiação. Tem um quadro icônico, uma foto, que ilustra o presidente Kennedy na mesa de trabalho dele e o filho brincando de carrinho embaixo da mesa. Muitos aqui já devem ter visto essa foto. O filho, na época, o John devia ter 2 aninhos, 3 aninhos, não sei. Mas era uma criança bem pequena. E o presidente, o homem mais poderoso do planeta, na mesa despachando, e o filho tranquilamente, desfrutando da intimidade de quem é filho e brincando de carrinho debaixo da mesa. É essa consciência de filhos que Deus precisa nos dá quando nós entramos na sua presença em oração. Pai nosso que estás nos céus. Uma paternidade que me cura, uma paternidade que cura a minha identidade. Eu não preciso ficar provando para ninguém quem eu sou. Eu não preciso de ficar, você sabe de quem que eu sou filho, ou você sabe com quem que você está falando. Você não precisa disso. Quem precisa de ficar provando quem é gente que está, sabe, inseguro na sua identidade. Quem é, não precisa ficar contando que é. Simplesmente é natural. Nós precisamos ser filhas de Deus, simplesmente ser, e viver essa filiação.
santificado seja o teu nome. Às vezes a gente pergunta, como assim santificado seja o teu nome? No judaísmo, o nome de uma pessoa diz mais do que... não é apenas um sinal para chamar alguém. Ô, Helena! Não. O significado do nome no judaísmo está conectado à sua personalidade. E a gente vê isso na Bíblia, né? Quando Raquel, por exemplo, teve Benjamim, foi um parto tão difícil que ela falou, vou chamar esse menino de Icabode. Foi-se a glória. E depois, seu esposo, ela falece, seu esposo, não vai chamar isso não. Troca o nome. Então, no judaísmo, essa história do nome Jacó, e a gente vê o que Deus fez. Abrão passou a chamar Abraão, Sarai passou a chamar Sara, Jacó recebeu o nome de Israel, e assim Deus vai marcando a história, mudando o nome, porque dentro do judaísmo é muito mais do que uma marca para chamar alguém. Carrega em si o DNA da pessoa. Quando eu escutei o significado do meu nome, eu tinha 14 anos. E um professor meu de escola dominical chegou para mim e disse, Helena, você sabe o que o meu nome é o diminutivo do seu? Eu, como assim, Nélio? O nome dele é Nélio. E ele foi olhar naquele livro de significados, o significado de nome Nélio. Aí estava lá, diminutivo de Helena. E aí eu fui ver o que era Helena. E eu, o que é Helena? Ele falou assim, tocha. Eu, tocha? Tocha? Ele falou sorrindo. Então eu sou tochinha. E sabe, eu fiquei assim, tocha. Tem tanto significado bonito. Beatriz, aquela que faz as pessoas felizes. Lindo, né? Amanda, aquela que é amada, né? Helena, tocha. Mas aí eu tive uma experiência que marcou a minha vida. E aí Deus me trouxe de novo o nome. Para que serve a tocha? A tocha ilumina, mostra o caminho, aquece. A tocha queima. Eu falei assim, não é que é? Agora eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou ser tocha. Então, quando no judaísmo tinha esse significado. E a gente pensa, santificado seja o teu nome. Mas como é que pode ser isso? Como é que a gente pode santificar um nome que já é santo? Como é que a gente pode orar falando, agregar a Deus santificação, um ser que é plenamente santo? Mas o que quer dizer essa frase, gente? A maneira como eu vivo deve dizer para todos que não te conhecem que o Senhor é um Deus santo. Que o Senhor fez diferença na minha vida. O nome que eu carrego é o nome do Senhor, certo? Se eu carrego comigo o nome do Senhor, a maneira como eu vivo deve revelar a santidade de Deus em mim. Santificado seja o teu nome. Como é que nós nos apresentamos em oração diante de Deus, sem estarmos buscando ser santos como Ele é santo? E, gente, o processo de santificação não é um processo que você consegue pelo seu bom comportamento. A santificação, ela está diretamente ligada às escolhas, mas ela também está ligada à dependência e ao relacionamento. Anda com Deus que você vai ser semelhante a Deus. Fique impregnado, seja uma esponja, absorva seus preceitos, seus princípios, seus valores, quem Ele é, como Ele age, o que é importante para Ele. Absorva, coloque isso para dentro, leia sobre isso, memorize sobre isso, converse sobre isso, e inevitavelmente isso vai transbordar. A gente transborda o que está cheio. Se você se enche daquilo que é santo, você vai transbordar a santificação. É muito mais do que uma coisa pelo seu esforço pessoal. A gente se esforça por um tempo, 2 meses, daqui 3 meses você não aguenta. Aí você escuta falando, eu tentei.
Esse que é o problema, você tentou, não era para você tentar, era para você ter se rendido à soberania de Deus, se rendido a quem Ele é, se rendido aos seus valores, se rendido aos seus princípios. Se exponha a quem Deus é e você vai ser santificado. Mas se você não se expor, gente, nós nos tornamos parte daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente come. Fato. Não tem esse negócio, você é o que você come? Não adianta, você pode comer fast food, você ama comer fast food, você pode comer fast food à vontade, mas você vai se tornar isso. A sua saúde será consequência disso, o seu corpo vai ser consequência disso, você vai viver um número de anos consequência disso. É fato. Você pode gostar ou não, você pode escolher ou não, problema seu. Mas o fato é, você planta, você colhe. E no espiritual não é diferente. Se você quer ser santo, então comece a comer daquilo que é santo. Comece a colocar dentro dos seus olhos aquilo que é puro. Comece a colocar dentro dos seus ouvidos aquilo que edifica, aquilo que transforma, aquilo que levanta, aquilo que encoraja, aquilo que é conforme o padrão divino. Eleve o seu padrão de comida espiritual. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não pense você que na sua justiça própria e na sua conduta ilibada, você vai conseguir se santificar sozinho. Nós não conseguimos nos santificar sozinhos. Então, dois elementos. Primeiro, entenda que Deus é seu Pai. Absorva essa filiação e essa identidade. E santifique-se nessa identidade. Sede santos, como eu sou santo. Santificado seja o teu nome. Que as pessoas olhem para mim e vejam a santidade do Senhor. Venha o teu reino. O anseio e a motivação do nosso coração deve ser o reino de Deus. A gente está muito... Quando eu era adolescente, era comum a gente escutar as pessoas falando assim: Jesus podia esperar mais um pouquinho, porque eu quero casar. Não, Jesus, não volta não, eu tenho que formar primeiro. De que no céu vai precisar do seu diploma? Então a gente inverteu o processo, a gente começou a valorizar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Isso prova como que é superficial a nossa fé. Todo mundo fala assim: mas eu creio no céu. Quer morrer? Não. E se você morrer? Vira essa boca para lá. E os crentes que batem na madeira? Sai caçando uma madeira para bater. Oh, Jesus, ajuda a gente aqui, Senhor. Põe as suas duas mãos em nós. A gente ainda sabe, só na superfície. E o Senhor quer nos chamar para profundo. Profundo. Sabe aquela galera que está morrendo lá da igreja perseguida? Que está morrendo no Oriente? A igreja ocidental é muito criancinha. De chupeta. Os caras são degolados, mas você não vê na cara deles nenhum desespero. Eles estão sendo mortos injustamente. Eles não cometeram nenhum delito, nenhum crime, a não ser amar o seu Deus. Mas eles vão para a degola. Eles são colocados em gaiolas e mergulhados no rio para se afogarem. Antes eram só os homens, agora também mulheres e crianças. Mas quando você vê um vídeo, você não vê desespero neles. Você não vê eles implorando pela vida. Não, deixa eu viver mais um pouquinho. Não. Eles viram alguma coisa que nós ainda não vimos. Eles experimentaram um Cristo que nós ainda não experimentamos. Eles foram além. Nós ainda estamos deformados pelo conforto, pelas bolsas, carros, shopping, igrejas de bancos acolchoados. Ai, que gostoso esse banco fofinho, pastor. Mas se passar da hora, eu estou cascando fora, tá? Um evangelho confortável e deformante.
Deixa o Senhor inflamar de novo o seu coração de desejo pelo reino de Deus, que venha o teu reino. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. É isso que o reino de Deus é. É isso que a gente deve desejar ver estabelecido na terra. A justiça de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, a paz que vem do alto. A gente ora por tudo, a gente faz campanha de oração no monte, para um emprego melhor, para prosperar, para trocar o carro, para pagar as dívidas, para atrair o homem amado. Ô Senhor, tem misericórdia. Macumba gospel agora. Toda sorte de sincretismo religioso. Mas a gente não faz uma campanha no monte para falar que venha o teu reino. Senhor, me desprende um pouco mais desse mundo. Me faz mais generosa, me faz mais desapegada. Que venha o teu reino. E que ele comece em nós. Que ele comece em mim, que ele comece em você. Se nós dizemos que ele é o nosso rei, como nós cantamos aqui com a Raquel, se ele é o nosso rei, então que a gente viva já o reino de Deus agora. As pessoas podem não ter percebido que ele é o rei, mas nós já tivemos a revelação de que ele é o rei. Então que a gente viva sob esse reinado. E o reinado de Deus estabelece justiça, estabelece compaixão, amor, paz, alegria no Espírito Santo. É uma alegria que não depende das circunstâncias, é uma alegria que só pode vir do alto. Mas a gente vive, gente, uma religião, não a profundidade do relacionamento que pode nos libertar de nós mesmos. Aí a gente vê o Pai Nosso e pensa, mas que oração mais simples. Tem tanta oração mais poderosa. Já viram? A veia pula aqui, ó. O poder da oração, gente, não está no volume da nossa voz. O poder da nossa oração não está no tanto que a gente grita, o tanto que a gente fala, ou na eloquência das nossas palavras. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. Não é o que a gente faz, é o que Jesus já fez. Eu já fiz tudo. Agora, quando vocês forem orar, entenda, vocês agora são filhos, vocês não são bastardos, vocês não estão à deriva. Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Vocês têm identidade, então você não precisa de andar, coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Você tem uma identidade celeste. Não interessa o que aconteça ao seu redor, não interessa como esteja a nação onde você nasceu. Você é um cidadão do céu, você anda como um cidadão do céu. Você está debaixo do reino de justiça e amor do Senhor. Agora, a gente gosta dessa parte, quando fala assim, agora eu massageei seu ego, né? Você falou, você anda como um cidadão do céu, assim, yes, eu sou cabeça, não sou cauda, né? Mas deixa eu te falar, o cidadão do céu é aquele que suja as mãos. O cidadão do céu é aquele que abraça aquele que ninguém quer abraçar. O cidadão do céu é aquele que tira a roupa do corpo para dar para o necessitado. Esse é o cidadão do céu, no modelo e na forma de Jesus Cristo. Está disposto a dar a sua vida para que o outro seja salvo. Ama o próximo como foi amado. Perdoa como foi perdoado. Esse é o modo do cidadão do céu. Agora aplaude. Todo mundo aplaudiu quando gostou, né? Cidadão do céu, em lugares altos, né? A gente fica, né? Todo cheio. Não, mas aplaude aí, porque o modelo de Jesus é esse: perder para ganhar, morrer para viver. São os paradoxos divinos. Quem é cheio de Deus não teme se humilhar, não teme se submeter, não teme aparentes derrotas. Quando parecia que Jesus estava perdendo, ele recebeu o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho tem que se dobrar. Tem um propósito divino. Sabe por quê, gente? Se a gente andar com o peito muito estufado, a gente quer ser Deus, igual Lúcifer. Se a gente começa a se achar, sabe? Poxa, mas eu sou filho mesmo. Olha, eu sou cidadão do reino. Olha, nasci para reinar. A síndrome de Lúcifer pega a gente. Mas se o seu prumo for Jesus, sendo tudo se esvaziou e se humilhou até a morte
e morte de cruz. Entendeu? Aleluia, Jesus. Ajuda a gente a entender e a viver isso, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. A vontade de Deus é melhor do que a minha. E para eu orar, eu tenho que estar disposta a aceitar e a me submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela for contrária à minha vontade. Porque eu já passei pelo processo do Pai Nosso, que estás nos céus. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Ele é um Pai amoroso, pleno e verdadeiro. E quando Ele me diz não, Ele sabe por que Ele está me dizendo não. O amor dEle é protetor. O amor dEle está me livrando, mesmo quando eu penso que está me impedindo de ser feliz. Quantas mães de adolescentes escutam: você está sabotando a minha felicidade. Eu quero ir para o baile funk. Você vai falar para uma menina que ela não vai para o baile funk, que ela pode ser tratada como um objeto de terceira categoria, que ela pode ser estuprada, que ela pode ser sequestrada, que ela não vai ficar exposta a esse tipo de ambiente, ela não vai entender. Ela vai pensar: minha mãe tem inveja de mim, ela queria ter meu corpo para ir para o baile funk. Não adianta você querer enfiar isso na cabeça de uma adolescente, mas você está amando a sua filha, mesmo quando você está contradizendo aquilo que ela quer fazer naquele momento. Então, se você passou pelo Pai Nosso que estás no céu, você vai entender que seja feita a tua vontade é algo que você pode fazer. Mesmo quando for difícil. É aquele momento de pensar: não, se Ele me ama, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não estou entendendo nada agora, mas eu vou entender mais tarde. Vocês já pensaram como que os discípulos ficaram no sábado? Sexta-feira o sonho deles morreu. Eles largaram suas casas, suas famílias para seguir um cara, porque eles acreditavam que ele era o Messias. E na cabeça do judeu, o Messias era aquele que vinha libertar o povo de Israel do domínio romano. Mas o plano de Deus era muito mais amplo, mas a cabecinha deles não conseguiam entender naquele momento por que Jesus morreu. Eu fico imaginando a confusão. Era farsa, gente. Ele era um charlatão mesmo. Como tantas vezes a gente ouviu, ele era um falso Messias, porque morreu. Como é que o Messias de Deus morre? Eles ainda não tinham recebido a revelação do Espírito Santo, que fez tudo fazer sentido na cabeça deles. Tudo se encaixou. Eles já tinham ouvido, mas Helena, eles já tinham ouvido, Jesus já tinha falado tanta coisa que era necessário que ele morresse. Eles não estavam entendendo. Por que eles não entenderam? Não entenderam porque não tinham o Espírito Santo. Quando o Espírito... Sabe por que nós cremos em Jesus hoje? Sabe por que você está recebendo nessa hora aí a clareza do que eu estou falando? E do que a gente lê na Bíblia? É a obra do Espírito. Nós só entendemos Deus pelo poder do Espírito. Nós só discernimos que Cristo é o Filho de Deus pelo poder do Espírito. Não é o seu intelecto que fez isso por você, não, querida. Quem fez isso por você foi o Espírito Santo de Deus. Ele nos trouxe a plena revelação de quem Jesus Cristo é. E nós precisamos dessa revelação do Espírito Santo para nós entendermos que mesmo quando a resposta de Deus à nossa oração é não, ou espera, ou ainda não, Ele sabe o que está fazendo. Quando a gente pensa: meu Deus, o que está acontecendo lá na Síria? Tanta gente sendo morta, tantas crianças, tanta injustiça, faz alguma coisa, você não está vendo isso não? Eu estive lá, a 10 quilômetros da fronteira com a Síria, em junho. E é assombroso o número de muçulmanos que estão se convertendo a Jesus Cristo, porque saíram da Síria, de um modelo opressor, onde o Evangelho não entrava. Eles saíram para receber a semente do Evangelho. Deus não perdeu o controle do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está entregue ao domínio do ser humano, mas Deus continua sendo soberano, e as coisas não fugiram ao seu controle. Creia na vontade soberana de Deus e submeta-se a essa vontade. Discirna a vontade de Deus. É aquilo que a Aurora falou aqui. Às vezes a gente pensa que vai fechar no céu a oração feiticeira, né? Mata ele, pega ele, faz pirê.
Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha um coração perdoador, que é o próximo passo. Perdoa. Não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus supre as nossas necessidades. E nós que devemos entender para que nós pedimos a Deus o que nós estamos pedindo. Qual é o propósito? Por que você quer ter mais? Para quê? Eu quero ter mais unção. Para quê? Eu quero ter poder de curar os enfermos. Para quê? Eu quero ter uma voz para cantar igual a Raquel. Para quê? Eu quero ter mais dinheiro. Para quê? Mais sapato. Para quê? A vontade de Deus. É a vontade de Deus que você quer fazer? Deus dava para o povo no deserto o maná de cada dia. Ele nos dá o suficiente. Sabe aquela história? O que você lembra quando você fala, leva-me mansamente, leva aos pastos verdejantes, guia-me mansamente aos pastos verdejantes? Você pensa o quê? Uma grama fofinha, não pensa? Não pensa? Um gramado verde? Não, não é. Quando você vai em Israel, você vê nos campos aridez e pedra. Você vê os rebanhos no meio da pedra lá em Israel. Naquela região é assim. Eu já vi ovelha em pasto verdinho. Mas muitas vezes lá em Israel, você vê assim, uma encosta toda pedregosa e uns matinhos pequenininhos que nascem entre umas pedras. Essas pedras elas são mantidas úmidas por causa da umidade que vem do Mediterrâneo. Vem uma umidade do Mediterrâneo, umedece aquelas pedras, e ali no meio daquelas pedras nascem uns raminhos. De longe, para mim que sou míope, nem percebo. Depois você põe os óculos, você vê uns verdinhos aqui, um ali, outro ali, outro ali. Isso que é pasto verdejante no contexto de Israel. E o pastor vem e entrega para as ovelhas os pastos verdejantes. Elas vão lá, comem tudo. Daqui a pouco acabou, não tem mais. Mas elas já estão com a barriguinha cheia. Amanhã, outro pasto verdejante. Porque o pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, onde tem a erva necessária para cada dia. Nós somos umas ovelhas obesas. É ou não é? Fala sério, quantos pares de sapato você tem? Não responde. Quantas roupas, blusas, saias, vestidos você tem no seu guarda-roupa? Móvel, decoração. E o quartinho da bagunça? E a comida que perde na geladeira? E as frutas que apodrecem na fruteira? E no mundo que tem gente morrendo de inanição e fome. A gente tem que entender, discernir o Deus a quem nós servimos. Ele nos dá o suficiente. E assim a gente se mantém agradecido. E confiantes. Quanto mais a gente tem, mais autossuficientes, mimados e estragados nos tornamos. Mais mimados e mais mal agradecidos. Eu sei disso pelos meus filhos. Quanto mais eu dei para eles, mais eles se tornaram mal agradecidos. Um dia, eles eram pequenos ainda. Não tem presunto? Tinha pão, tinha queijo, tinha leite, tinha café, tinha suco. Não tem presunto? A gente é igualzinho com Deus. Mas está faltando isso, Senhor. Está faltando marido, né, Senhor? Está faltando a faculdade, né? Está faltando uma graninha a mais, né, Senhor? Está faltando férias nos Estados Unidos, né, Senhor? Está faltando. Deus sabe por que dos pastos verdejantes. Quando Ele nos dá o necessário. Somente o necessário, o extraordinário é demais. É demais. O que é demais sobra. O que a gente tem é para abençoar os outros, gente. É para compartilhar. É para a gente usufruir, sim. É para a gente desfrutar. Mas para não deformar o nosso coração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, 14 e 15 fala que se nós não perdoarmos os nossos pecados, nós não seremos perdoados. A profundidade disso aí que ele está falando é que, para você fazer uma oração diante de Deus, você tem que estar com seu coração limpo. Libere quem você tem que liberar. Perdoa quem você tem que perdoar, porque senão você fica desqualificado para pedir qualquer outra coisa. Se ao trazeres ao altar a tua oferta pode ser dinheiro, a tua oferta pode ser a sua adoração, a sua oferta pode ser a sua oração, a sua súplica em favor de outros. E ali te lembrares de que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro, conserta com ele. Na prioridade de Deus fica limpo primeiro, depois você vem e me adora. Perdoa quem você tem que perdoar. Anda com sua vida limpa. Paga quem você tem que pagar. Libera a dívida que você tem que liberar. Anda com a sua vida reta. No que cabe a você, anda com a vida em dia diante de Deus. Não tenha pendências. Se for preciso ter uma conversa difícil, tenha uma conversa difícil. Mas não sai falando mal da pessoa para todo mundo. Resolva a sua vida. É isso que Jesus está falando aqui. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Você não pode mentir para Deus. Ele sabe o seu coração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dependência de Deus para sermos livres de nós mesmos e do nosso adversário. Lucas 18, 9 a 14, conta a história do publicano e do pecador. Um ora assim: Senhor, eu tenho cumprido a sua lei. Gente, sem arrogância. Na oração, o Senhor quer que a gente entenda que nós precisamos depender dEle para não sucumbirmos ao nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. Se você está achando que você está bem na fita, já perdeu. Se você está achando que você é humilde, já perdeu. Se você acha que você tem injustiça, já perdeu. O nosso padrão é Jesus. Se você não é exatamente como Ele é, então você não é justa. Você não é justo. Nós dependemos dEle. Vocês estão entendendo? Então não é porque o pecado do outro é diferente do meu, que eu sou mais justo do que ele. Nós dois somos dependentes do perdão, da misericórdia e da graça do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a palavra. Todos pecaram. E o fato de eu ter sido justificado não me torna melhor do que ninguém. Mais livre? Sim. Superior? Não. Porque a justificação em Cristo está disponível para mim e está disponível para o mais ferrado dos pecadores. Eu não sou superior. Quando nós temos a ilusão, a presunção de sermos superiores aos outros, porque temos a Cristo, nós já perdemos. Estamos envaidecidos na nossa própria justiça e enganados. Totalmente enganados. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe entregues ao nosso próprio coração. Não nos deixe entregues às nossas inclinações, à nossa desobediência, à nossa arrogância, à nossa vaidade, o nosso orgulho, à nossa prepotência, à nossa altivez, à nossa autossuficiência. Nos livre da tentação e do mal, o outro, o diabo. A Bíblia diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso coração. Então, o nosso inimigo não é só o diabo. O nosso inimigo somos nós mesmos. O diabo trabalha com a ferramenta que nós colocamos na mão dele. Quando você é arrogante, quando você é autossuficiente, você está dando uma arma na mão do diabo contra você e ele não vai desperdiçar. Livra-nos do mal. Livra-nos das artimanhas do diabo. Livra-nos das setas de enfermidade. Então, essa oração está falando, me livra de mim mesma. E me livra também das coisas que eu não posso me livrar. Da mão de Satanás, o meu adversário. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É entender
que a plenitude está nele, que o poder flui dele, que a majestade, o domínio, a glória, a força, só ele tem. O resto passa. O resto é erva. A pessoa mais poderosa e mais rica do mundo vai passar como a erva. As organizações mais poderosas, um tsunami engole. Eu me lembro do poderio do World Trade Center, das Torres Gêmeas. Eu estive lá, antes delas serem derrubadas. A gente não conseguia enxergar o topo, quando você estava exatamente embaixo do edifício. E eu me lembro que, na época que a gente estava lá, alguém falou assim, vamos lá, vamos subir no World Trade Center. E alguém do grupo falou assim, não vou não, não tenho dinheiro, é caro para subir no World Trade Center. Não, faz um esforço, rapaz, vamos lá, a gente não sabe quando é que a gente volta. O World Trade Center vai estar no mesmo lugar quando eu voltar. Ele não vai fugir de lá, não. Quem poderia imaginar? As estruturas humanas não são nada. Não são nada. É só Deus falar assim, pronto, mar, acabou o seu limite, pode vir. A Ásia foi destruída por um tsunami. Deus, sim, é poderoso, eterno, e é dele que flui tudo que nós precisamos. Feche os seus olhos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a profundidade na simplicidade. Quando a gente lê o Pai Nosso, parece-nos uma oração tão simples, mas ela carrega em si verdades tão poderosas, tão profundas sobre quem o Senhor é e sobre quem o Senhor deseja que nós nos tornemos. Ajuda-nos, Senhor. Molda e conforma o nosso coração ao teu coração. Inflama, incendeia os nossos corações de amor pelo Senhor, para que nossas orações não se tornem apenas arremedos do que parece certo, discursos acerca de benefícios pessoais, mas que as nossas orações, conduzidas pelo teu Santo Espírito, nos leve a gemer o gemido que está no teu coração, a bradar o brado que está no Senhor, o clamor que o Senhor deseja que seja expresso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Conforma a nossa mente e o nosso coração a profundidade dessa oração. Que não oremos por vaidade, nem por interesses pessoais, mas que oremos aquilo que está no teu coração. Que oremos a palavra, que tenhamos sede de justiça. Nos aperfeiçoa nisso, Senhor, porque nós precisamos muito, muito mesmo, principalmente nesses dias escuros que vivemos. Em teu nome nós oramos.